arte por toda parte. Aula de arte com a professora Júlia Beatriz. Olá, nono ano. Bom, eu sou a professora Júlia Beatriz, sou professora de arte da Rede Municipal de São José de Ribamar e venho aqui dar aulas para vocês, tornar as aulas talvez mais atraentes, com vídeos dinâmicos e conteúdo também. Então, vamos lá? O primeiro conteúdo que a gente vai trabalhar na aula de hoje chama-se cubismo, que é tema da rotina que vocês estão vendo aí. O cubismo, gente, na verdade, é uma vanguarda. E vanguarda vocês estão vendo faz um tempinho. Nas últimas rotinas foi tema discutido. E o que são as vanguardas? Bom, as vanguardas são um conjunto de movimentos artísticos considerados da arte moderna. A arte moderna surge no final do século XIX, mas as vanguardas surgem no século XX, na Europa. E dentro do movimento de vanguardas, a gente tem muitos outros movimentos considerados modernos. Um deles chama-se cubismo, e é sobre ele o tema da aula de hoje. Então, prestem atenção. Façam anotações e não deixem qualquer tipo de dúvida guardada. Tirem dúvida com os professores de arte de vocês, tá bom? Um grande beijo e a gente se vê daqui a pouco. Cubismo. O cubismo começou em Paris durante as primeiras 2 décadas do século XX. As primeiras pinturas cubistas surgiram em 1912. O quadro Les Demoiselles d'Avignon de Picasso é conhecido como o marco inicial do cubismo. Considerado o movimento mais influente desse século, foi liderado por Pablo Picasso e Georges Braque. Durante este período foram feitas imagens de pessoas, objetos domésticos e lugares. Neste estilo, os artistas pintaram objetos achatados, eliminando a sensação de tridimensionalidade. Uma obra de Braque que chama atenção pelas suas formas geométricas é O Homem com Violão. O prazer e o otimismo passaram a fazer parte do cubismo com a chegada das obras de Fernando Léger, que cria uma série de composições baseadas em cores primárias, mais parecidas com desenhos do que pinturas. O cubismo chegou ao Brasil somente após a Semana de Arte Moderna de 1922. Entre os artistas principais, podemos citar Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Rego Monteiro e Di Cavalcanti. O uso constante de colagens também era uma característica forte do movimento cubista. Foi essa característica que antecipou o surgimento do dadaísmo, surrealismo e, finalmente, pop art. Você gostou? Bom, então, o cubismo é um movimento artístico vanguardista europeu que surgiu no começo do século XX e se caracteriza pela utilização de formas geométricas para retratar a natureza. Vale lembrar que o cubismo foi fundado em Paris através do renomado artista espanhol chamado Pablo Picasso e do francês Georges Braque. Agora vamos às principais características do cubismo. Entre algumas das principais características do cubismo, destaca-se utilização de formas e volumes geométricos, decomposição das imagens em formas geométricas, reconstrução das imagens através do uso de colagens, renúncia do uso das perspectivas, principalmente entre as tridimensionais. Bom, vale lembrar que o cubismo foi dividido de 2 formas, o cubismo analítico e o cubismo sintético. O cubismo analítico tem mais a ver com a questão da representação da realidade através das formas geométricas. Já o cubismo sintético está relacionado muito mais à questão das colagens, junção de imagens através de colagens. Então, como eu falei, o cubismo analítico é tido como um cubismo puro e de difícil interpretação, onde as figuras são decompostas através do uso de diversas formas geométricas. E já o cubismo sintético, a grande característica dessa fase foi a introdução da técnica de colagem para reconstruir as imagens que outrora eram decompostas. Cubismo, de 1907 a 1914. A realidade é desintegrada e depois reorganizada numa nova estética na arte cubista. O cubismo foi um dos mais importantes movimentos estéticos do século XX, considerado um divisor de águas na história da arte ocidental, e teve como precursores os artistas Pablo Picasso e Georges Braque.
O marco inicial do cubismo ocorreu em Paris, em 1907, com a famosa tela Les Demoiselles d'Avignon, pintura que Pablo Picasso levou um ano para finalizar. Nesta obra, esse grande artista espanhol retratou a nudez feminina de uma forma inusitada, onde as formas reais, naturalmente arredondadas, deram espaço a figuras geométricas perfeitamente trabalhadas. Outra obra cubista de destaque feita por Picasso é a famosa obra Guernica, que é um painel feito em 1937, e a pintura foi feita usando um destaque para as cores preto e branco e um toque de bege, algo que demonstrava o sentimento de repúdio do artista em relação ao bombardeio da pequena cidadezinha espanhola chamada Guernica, por isso o quadro leva esse nome. Claramente em estilo modernista, Picasso retrata pessoas, animais e edifícios atingidos pelo intenso bombardeio da Força Aérea Alemã sob o controle de Adolf Hitler, que foi aliado do ditador espanhol Francisco Franco. Mesmo morando em Paris nessa época, o artista espanhol não se calou diante do ocorrido, depositando na tela todo o seu pesar. O nome cubismo ao movimento ocorreu devido ao crítico artístico Louis Volcelles mencionar que as obras do artista Georges Braque são uma realidade construída por cubos, por isso o nome cubismo. A realidade no cubismo é recriada e mostrada simultaneamente em vários ângulos por cubos, volumes, planos geométricos entrecortados. Esse movimento nega a ideia de que a arte deva imitar a natureza, ou seja, sem nenhuma relação com a realidade. Nega os conceitos da perspectiva e noção de volume. Como um cirurgião, o cubismo disseca tudo: corpos, frutas, paisagens, instrumentos musicais e todos os tipos de objeto. Decompõe o objeto em partes e as mostras todas abertas no mesmo plano, sem a menor preocupação em guardar alguma relação com sua aparência real. Tanto nas obras de Picasso quanto nas pinturas de outros artistas que seguiam essa nova tendência, há uma forte influência das esculturas africanas e também nas pinturas pós-impressionistas, que retratavam a natureza através de formas bem próximas às geométricas. Na Europa está o maior número de artistas que se destacaram nessa manifestação, sendo eles Pablo Picasso, Paul Cézanne, Georges Braque, Juan Gris, Fernand Léger, entre muitos outros. Algumas características do movimento artístico cubismo são geometrização da natureza em cones, cilindros e esferas, negação dos conceitos de perspectiva e das noções de volume, decomposição do objeto em partes, forma e fundo no mesmo plano, ocorrendo uma integração e perda da noção de profundidade.
Como vimos no início do vídeo anterior, Picasso chamou muita atenção desde o início de sua carreira. Ainda criança, ele foi educado no ofício das artes por seu pai, que era um professor de belas artes e artista de pouco renome. Além da educação que teve em casa, também teve a oportunidade de estudar artes nos locais em que seu pai lecionara. Por esses fatores, Picasso já gozava de profundo conhecimento técnico e experiência no que se refere às artes plásticas. No ano de 1897, o pai de Picasso chegou à conclusão de que deveria investir seriamente na carreira de artista do filho. Então, enviou o rapaz de 16 anos para Madrid e matriculou-o na Academia de San Fernando, que tinha grande renome. Mas o jovem Picasso já não se interessava mais pela postura conservadora da academia, que ele já dominava completamente. E agora vamos ver qual foi o rumo que tomou sua carreira. Ainda que não tivesse focado na academia, sua estadia em Madrid foi bastante proveitosa. Passou um tempo considerável visitando o Museu do Prado e estudou diversos pintores, como El Greco. El Greco foi um pintor da escola maneirista, referência que perceberemos nas figuras alongadas que Picasso pintará em sua fase azul. O maneirismo foi uma escola que correu mais ou menos paralela ao Renascimento clássico, um assunto muito interessante para outro momento. Se quiser um vídeo falando de maneirismo, comenta aqui embaixo, vai que rola. Enfim. A vida de Picasso muda de figura quando vai para Paris e inicia sua primeira das grandes fases, fase azul, que dura, a grosso modo, de 1901 a 1904. O nome não é à toa, afinal esse foi um dos momentos complicados na vida do autor, que passou muitas dificuldades, tanto econômicas quanto emocionais. Tudo se inicia, em suas próprias palavras, após uma tragédia. Comecei a pintar em azul quando percebi que Casagemas havia morrido. Casagemas era um amigo próximo de Picasso que havia cometido suicídio em 1901. Portanto, o que marcou a fase azul foi sentimentos de solidão, melancolia e fragilidade, a retratação da precariedade, pobreza e doenças, pinturas monocromáticas restritas a tons de azul, com raras exceções de verde, e também rolaram umas pinturas do amigo que se matou, como é o caso do quadro alegórico La Vie, de 1903. Essa fase, ainda que marcante, foi bastante breve. Em 1904, inicia-se o período rosa. Aparentemente, a mudança de humor do artista se deve à alteração de sua situação econômica, pois foi nessa época que ele começou a ser notado. Não apenas as cores mudaram dos tons azuis para os tons alegres, rosas e laranjas, como também os elementos retratados foram alterados. Dos cantos escuros e tristes, foi para temas circenses e cheios de alerquins. Nessa época, Picasso conheceu a poeta boêmia Fernande Olivier, que se tornou sua amante e apareceu em diversos retratos do autor. Passou também a ser admirado pelos importantíssimos colecionadores de arte Léo e Gertrude Stein. No filme Meia-Noite em Paris, do Woody Allen, a gente vê retratada essa relação de Picasso com Gertrude. Outra figura importante na vida de Picasso foi Amadeu Modigliani. Os dois artistas conviveram nos bares e cafés franceses e tiveram uma amizade bem conturbada. Picasso, inclusive, adquiriu vários quadros de Modigliani ao longo dos anos, entre eles A Garota de Cabelo Castanho. Chegou até a pintar um retrato do cara. Fora que houve uma influência mútua no que diz respeito à arte africana, que ambos passaram a admirar e usar como referência. Essa amizade foi retratada no filme Modigliani, A Paixão pela Vida, que eu recomendo fortemente porque é um baita filmão. E se vocês quiserem vídeo sobre Modigliani também, pode comentar aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz em fazer a pesquisa e escrever esse roteiro. Voltando à influência africana, em 1907, Picasso encerra sua fase rosa e passa por um momento muito voltado a essa influência. Isso rolou mais ou menos um ano depois da morte de Cézanne, artista pós-impressionista e importantíssimo. E bom, você já sabe, né? Se você quiser que a gente fale sobre Cézanne, comenta aqui embaixo, blá 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 blá. Nessa época, as esculturas de origem africana tornaram-se muito populares na Europa. Na França, mais especificamente, Matisse, Picasso e amigos da Escola de Paris passaram a estilizar a figura humana, misturando Cézanne a Gauguin com formas africanas. Uma brisa, né? Bom, foi nesse período que Picasso pintou sua primeira obra-prima, Les Demoiselles d'Avignon. Esse quadro foi pintado em 1907 em seu atelier em Montmartre, em Paris. Percebam que sempre que falam de Picasso, falam de cubismo. Entretanto, não falamos absolutamente nada de cubismo até agora. Enfim, esse quadro é o tal precursor do tal cubismo. Mas na época, muitos consideraram o quadro absolutamente odioso. Avignon é uma cidade na França, mas não é a essa cidade que se refere a obra, e sim a uma rua cujo nome era Avignon, que ficava num bairro de fama bem ruim lá em Barcelona. A cena retratada é a de 5 mulheres nuas em um bordel. Mas não foi o tema que chocou os críticos da época, e sim a estrutura visual que rompia com todas as leis de perspectiva, leis clássicas de beleza, proporções e integridade da forma humana. Ele reduz as figuras a fragmentos geométricos destruídos e espalhados por um quadro. Vale pontuar que,
Ainda que Picasso tenha sido o nome mais importante do cubismo, essa forma de arte foi desenvolvida junto com outro artista, que é o Georges Braque, e que provavelmente não vai fazer vídeo falando dele, mas enfim. Os cubistas emanciparam-se da realidade de suas representações, utilizaram diversos pontos de vista no mesmo plano, observando o objeto de cima a baixo e lados na mesma representação. Essa que é provavelmente a característica mais marcante do movimento. Existem duas principais linhas dentro do cubismo. O cubismo analítico, que focava na destruição do observado e que foi a primeira forma desse movimento, e o cubismo sintético, também referido como cubismo de colagens. E tinha ainda menos apego com o objeto representado, focado nos aspectos decorativos das obras. Enfim, a fase cubista de Picasso durou lá seus 10 anos. Iniciou-se em 1909 e encerrou-se em 1919. Uma pequena observação antes de prosseguirmos. O cubismo é um movimento completo e complexo, então não exaustamos seus aspectos e importância nessa nossa breve explicação aqui. Retornando à vida de Pablo Picasso. Nessa altura do campeonato, ele já ficou bem famoso. Mas não parou por aí, ele ainda se articulou em diversos estilos e mídias, inclusive ainda vai pintar um dos quadros mais importantes de sua carreira, a Guernica. Mas isso, meus queridos e queridas, é assunto para outro vídeo. Então, gente, gostaram da aula de hoje? Bom, o tema foi cubismo, né? Que é um movimento de vanguarda, como eu falei lá no início. Se é movimento de vanguarda, ele é um movimento da arte moderna. Ele vem para romper princípios da arte clássica, romper padrões e dizer que a arte é para representar o belo, a beleza. Não, o cubismo é um dos movimentos de vanguarda que vai romper com esse equilíbrio da forma, trazendo a ideia de representar a realidade através de formas geométricas. Olha que beleza! Vocês viram no vídeo muitas imagens, nomes de artistas. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham feito anotações e não deixem dúvidas guardadas, certo? Tirem dúvida com os professores de arte de vocês. E eu tô aqui hoje e também na próxima aula. Eu espero e aguardo vocês e não faltem, tá bom? Um grande beijo da professora Júlia Beatriz. Tchau!